Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Brasil com Z, ou Brasil. E esse podcast irá abordar a Copa do Mundo sob um olhar turístico. Por isso, nesta série de episódios que teremos, nós vamos abordar sobre cada cidade que o Brasil irá jogar na fase de grupos. Afinal, nós ainda não temos como saber se o Brasil irá avançar e quais cidades ele irá jogar a partir, no pós-fase de grupos. E para que essa conversa ela possa ser mais interessante, nós temos duas fontes muito queridas que irão nos trazer um olhar de como nós podemos visitar os Estados Unidos, estas cidades que o Brasil irá jogar nessa fase de grupos. E no primeiro episódio, nós vamos falar sobre Nova York e Nova Jersey. Eu sou o Nicolas Rodrigues, sou acadêmico de jornalismo e aqui comigo eu tenho o meu colega acadêmico também, Rodrigo Freitas. Eu vou começar a pergunta para a nossa convidada aqui, presencial, Gisele. Gisele. Olá, tudo bem? Boa Olá, noite. tudo bem? Queria saber de ti, assim, sobre o CVC Turismo. Qual o tipo de hospedagem que vocês oferecem? O que o brasileiro pode encontrar de hospedagem lá em Nova Jersey, Nova York? E quais os planos da CVC que vocês oferecem? Legal, boa pergunta. Na verdade, a CVC é a maior operadora da América Latina hoje e ela conta com um hub bem extenso de hotéis, tanto Nova York, da ilha de Manhattan, quanto Long Island, tá? Os preços mais acessíveis vão estar fora da ilha de Manhattan, ficam mais para Long Island. Mas as melhores localizações dos pontos turísticos, elas ficam dentro da ilha de Manhattan, Times Square e adjacências. A CVC hoje conta com um pacote exclusivo para a Copa do Mundo. Nós somos a operadora oficial da Copa do Mundo FIFA. Já aconteceu em 2022 no Catar e voltamos a atuar nesse ano. Já estão todos comercializados, já está esgotadas as saídas, Então são pacotes preparados com um a mais para o turista. Aquele turista que quer conforto, que quer exclusividade, que quer ser realmente paparicado dentro dos Estados Unidos, nas cidades. E aí são pacotes diferenciados por todas as fases que o Brasil vai passar, até se chegar à final ou não. Então o cliente ele pode adquirir os pacotes das fases de grupo, depois das oitavas de final, das quartas de final e da semi e da final também. Para quem não sabe, pessoal, a Gisele Bervanger, aí. Não, pronúncia um pouquinho difícil, depois pega fácil, Bervanger, então. Ela é gerente de vendas na CVC, aqui de Novo Hamburgo, da Maurício Cardoso, E ela é formada em guia de turismo técnico de guia turismo internacional, E foi aonde? Conta pra nós aí. Eu estou há 25 anos no turismo, esse ano eu completo em setembro 26 anos de turismo e fui formada pela Fevale. Então, ela está de volta aqui. Sou prata da casa. Nos bastidores, ela estava... Pediu até para tirar uma foto aqui na frente do logo da Fevale ali para mostrar, o nosso espaço. E junto com a Gisele, nós temos também a presença da Isabela Belli, que está aí online, Estamos aí num podcast, num formato meio híbrido, A Gisele presencial e a Isabela online. Isabela, tu já viajou, lá para Nova York, Nova Jersey, e tem alguns que vão ter a oportunidade de serem mais paparicados, aqueles que vão conseguir uma viagem com a CVC, mas também vão ter pessoas que vão de forma avulsa. Como foi a tua experiência para ir em Nova York, Nova Jersey? O que tu conseguiu, como é que foi a tua imersão lá nessas cidades? Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu morei por 3 anos em Nova York. Eu fui para um intercâmbio estudantil, estudar inglês,
E eu morei em Manhattan mesmo, ali na região de Midtown, onde fica a Times Square, enfim. Eu morei ali por aquela região durante os 3 anos. Então, eu consegui ter uma experiência bem imersiva mesmo, assim, na cidade. E também nas outras localidades ali, né? Brooklyn, Queens e no Jersey, né? Eu gostava muito de ir para Hoboken, que é de fácil acesso para quem está ali em Manhattan, e que ficou bastante conhecida depois em função do Cake Boss, né? O confeiteiro. Mas é uma cidade que ela, antes do Cake Boss, ela já tinha ali um morador famoso, porque foi onde Frank Sinatra nasceu, né? O Frank Sinatra é famoso justamente pela música New York, New York. Então, eu acho assim que quem for para lá, seja pela CBC ou não, eu tenho certeza que vai ter uma experiência única, assim, ainda mais em plena Copa do Mundo. Eu sou apaixonada por Nova York, por toda aquela região ali. Eu sou até um pouco suspeita, assim, de falar, sabe? Não consigo achar nada de negativo ali. Então, acho que quem for vai ter uma experiência única, de verdade. Isabela, e como que funciona o dia a dia, assim, em Nova York? Como que é a cidade, assim, ela é como uma metrópole normal, assim, ela é muito movimentada, é caótico o trânsito, como é que funciona? É caótica. Ela é como qualquer cidade grande, né? Só que o que eu gosto de Nova York é que ela tem um pedacinho para cada tipo de pessoa, pelo menos na minha opinião, né? Então, se você está no momento mais introspectivo, você pode ter certeza que vai ter um pedacinho lá em Manhattan que vai combinar com essa sua introspecção. Se você está mais numa vibe mais aberta, mais positiva, você também vai encontrar isso lá. Então, é uma cidade caótica, muito barulhenta, tem sirene o tempo todo, muita gente caminhando. Eu me lembro que quando minha mãe foi me visitar, ela até falou brincando: isso daqui parece um monte de zumbi, parece que ninguém dorme. E é mais ou menos isso, assim, é uma cidade ligada no 220, funciona 24 horas por dia, o tempo todo. E, e eu acho que ou você ama ou você odeia Nova York. Na verdade, isso é quase que um clichê, assim. Ou vai amar, ou vai odiar Nova York. Mas aí eu acho meio difícil odiar Nova York, assim, porque é isso. Nos dias que eu não estava muito afim de interagir, tem sempre um museu lá, o Museu de Arte, por exemplo. Você pode pagar o valor que você quiser para entrar, se você quiser pagar $1, se você quiser pagar $10. Então, É um você valor entra. espontâneo? Exatamente, o Museu de Arte é assim. O Metropolitan que tem o baile todo ano do Met, né? Que as celebridades vão lá, fantasiadas, com roupas espetaculares. Ali você paga o valor que você quiser para entrar. Tem o próprio Central Park também, que tem lugares bem movimentados lá dentro, mas tem locais lá dentro também que você pode ficar mais reservado, enfim. Então, é uma cidade, eu acho que para todos os tipos de personalidade, não é à toa que lá tem gente de tudo quanto é canto do mundo. Claro que, em função do intercâmbio, eu tive mais contato, né? Mas eu tenho certeza, assim, que ainda mais com a Copa do Mundo, eu fiz amigos, assim, da Turquia, da Coreia. É, não é à toa que é conhecida como a capital do mundo, né, Isabela? Exatamente, é uma E loucura. ela vai estar realmente no centro do mundo com a Copa do Mundo. Mas essa capital do mundo, certamente, ela tem pontos de alta e de baixa também no turismo. Qual foi o ponto que, ao longo dos teus 3 anos, que mais tu percebeu movimentada, que tu te recorda da cidade, com algum evento, algum acontecimento, assim? Olha, assim, questão de evento, é ano novo, né? Aquilo ali no final do ano, se durante o ano aquilo já é uma loucura, assim, o final do ano é pior ainda, é massivo, mas é emocionante passar o Natal, o Ano Novo lá.
Mas se eu fosse escolher, para mim, a melhor época do ano é justamente a época que vai ser a Copa do Mundo, que é o verão de lá, né? Que não sei, as pessoas ficam mais livres, assim. E falando em Copa do Mundo, Isabela, como tu acha que tu que morou lá, né? Como que os brasileiros serão recebidos lá em Nova York? Olha, eu acho que muito bem recebidos. Se bem que eu não queria entrar na seara da política, mas quando eu morei lá, que foi entre 2012 e 2015, era uma outra política americana, né? Era bem diferente. Mas eu acredito que serão bem recebidos de qualquer forma, porque Nova York tem uma comunidade latina muito grande, muito forte, e a comunidade negra lá também, ela é muito aberta, muito receptiva. Eu sinceramente, eu não morei só em Nova York, eu morei em outros lugares também, não só dos Estados Unidos, morei na Europa também, tive a oportunidade. E eu vou te dizer, para mim foi o lugar que eu mais me senti bem recebida, sabe? Eles têm paciência com quem não tem afluência no inglês, Sim, são divertidos, sabe? Eu acho sim. que todos serão bem recebidos por lá. Bacana, é interessante nós pensarmos por esse lado, né? Porque é um movimento muito grande de pessoas e vai mudar muito a rotina da cidade, né? E por isso que eu te perguntei ali sobre a questão do ano novo, e eu acredito que a Gisele deve também ser cansada de vender pacotes na CVC pro ano novo, né? Então eu gostaria de saber, nesses grandes eventos e acontecimentos, já pro brasileiro que tá ouvindo esse podcast conseguir se adaptar, para já ir se planejando e se preparando mentalmente, qual Nova York barra Nova Jersey, né? Que é a forma que a FIFA está apresentando a cidade que vai ser o jogo, né? É, que localidade eles vão encontrar? Como eles vão encontrar esses lugares? Aí eu posso começar com a Gisele, depois a Isabela pode trazer também como quem morou lá por um tempo, né? Bom, pelo prisma do turismo, Nova York, ela existe uma, como a Isabela falou, tem uma Nova York para cada gosto, para cada bolso, né? E isso é muito importante frisar que nós temos infinitos tipos de pacotes, se as pessoas querem uma coisa mais planejada ou só querem curtir, comprar o aéreo, o hotel e ir, né? É uma cidade muito funcional, né? Eu acho que a Isabela pode me confirmar isso, a coisa que menos funciona é o carro lá, né? Se tu quer te locomover de um lugar para o outro, a gente normalmente orienta o cliente a usar o metrô, porque é muito fácil, é muito bem mapeado, existem aplicativos que te dão as estações que tu precisa embarcar, desembarcar e assim por diante, inclusive para sair da ilha de Manhattan, né? Então, pro turismo, eu vejo Nova York como um mundo dentro de uma ilha, né? Tu vai ter restaurantes de cada pontinho do mundo, tu vai ter asiático, tipo Hell's Kitchen. Hell's Kitchen é um bairro lá que tu vai ter inúmeros tipos e etnias gastronômicas, né? Então, quem vai a Nova York é justamente por isso, porque quer um lugar aprazível. Tem uma Nova York para cada estação do ano. Tem os que preferem o outono pela beleza do colorido do Central Park, né? Tem a Nova York do inverno, da altíssima temporada, que quer ver neve, apesar de que isso às vezes impede o turismo de funcionar, muitas vezes. Tem a Nova York do verão, né? Que inclusive tem praia perto ali, né? Que é uma alternativa que o turista brasileiro vai encontrar na Que Copa do vai Mundo, encontrar né? na Copa do Mundo, exatamente, né? Howard, por exemplo. Então, assim, Nova York traz a vida noturna muito agitada, mas erroneamente o pré-conceito formado sobre Nova York é a noite, né? É a luz, é a luminosidade e tal. Nova York tem um day by day muito voluptuoso, Estátua da Liberdade, tu pode ir a Nova Jersey fazer compras, tu tá a 3 horas de Washington, tu pode fazer a visita à capital, então
São inúmeros atrativos próximos da cidade. Só pra gente não se perder aí, ó. Você que é brasileiro e vai pra Copa do Mundo, ó. Anota aí, Hell's Kitchen, o Etnias, variedade gastronômica, o metrô ali, de você não se locomover, esquece o carro. Metrô, vai, funciona Ou de Yellow metrô. Cab, né? Que Yellow Cab é um o táxi amarelo, que é praticamente um ponto turístico da cidade também, né? Ou a praia, qual praia, como é que tu falou? É o nome? Howard. Howard, viu? Então, tem muitas alternativas, tem o museu, vai anotando aí essas dicas, vai pegando. Esse é um podcast para você acompanhar ele com papel e caneta na mão, para você ir anotando os pontos turísticos para você poder fazer a melhor experiência em Nova York de forma também avulsa, porque a Copa do Mundo é um jogo. É só um jogo de 2, 4 horas, pode ter o match day aí, mas tem uma variedade de coisas que podem fazer nesse meio. Agora uma pergunta que eu falo para vocês duas também, para Isabela e para ti. Vamos falar de coisa boa, né, que é comida. Quais os restaurantes assim que tem lá que tu poderia indicar e que a Isabela também, que já morou lá, poderia indicar? Bom, Isabela, posso deixar contigo essa. Tem os tradicionais, né, Isabela? Tem os tradicionais, como Joe's Pizza, que é fantástico e é tradicionalíssimo. Tem o Katz Delicatessen, enfim. Mas o importante frisar nesse contexto todo é que desde o cachorrinho tradicional de esquina da Central Park, famoso hot dog, todos os preços para o cliente, para o turista vai ter, né? Não é uma coisa elitizada, assim. Tu come muito bem pagando muito pouco, né? Tu não precisa, a título de, por exemplo, vamos fazer uma má comparação ao turismo do Brasil, tá? Não vou entrar muito nesse foco, mas só para vocês terem uma noção. Aqui, para tu comer bem nos pontos turísticos, tu paga caro. Nova York é o contrário. Tu come muito bem nos pontos turísticos, pagando bem menos, né? Isso que eu acho bacana de Nova York. Poxa, isso é uma baita de uma dica, inclusive, para quem vai, né, Rodrigo? E já vai estar gastando bastante, né? Imagina, toda a viagem, toda a questão, e ainda mais para nós, somos brasileiros, e em média... o brasileiro ele não tem a renda tão elevada como é, por exemplo, do americano, né? Então é uma excelente dica. Um pacote na alta temporada, Nicolas, ele custa por pessoa na média de 8 a 9 mil reais, com hotéis bem centralizados. Consegue coisa por menos? Consegue. Mas aí tu vai ter que te dispor a usar o metrô, trem, enfim, o transporte público, né? E até uma coisa que tu trouxeste pra mim antes era a questão também do valor, né? Que tá foi em torno de 45 mil pra quem fez pacotes, né? Tá, não, mas esse era um pacote específico para a Copa do Mundo. Sim, existe temática, né? o ticket médio bem mais baixo para o usual, né? Tu não comprando, por exemplo, a entrada VIP, a área lounge, ao inclusive de lanches e bebidas, que era o pacote da CVC, que é, na verdade, o pacote da CVC, tu tem o acesso ao estádio, o acesso a um bom hotel, pagando bem menos, né? Isabela, e as dicas de quem morou em Nova York, aí de gastronomia? Tu sabe que o que eu acho o mais legal de Nova York é que, assim, você tem o gasto da passagem, tem o gasto da hospedagem, mas muita coisa lá, muito ponto turístico lá, você não paga. Central Park, Times Square, tu quer ver lá as piscinas do World Trade Center, né? Que é o memorial onde ficavam as Torres Gêmeas. Cara, nem sei, tem Chelsea Market, que eu amo, tem o High Line, que é uma antiga linha de trem suspensa que eles transformaram num parque, que é a coisa mais linda. Tem tanto ponto turístico lá, o próprio Rockefeller Center. Se tu não quiser subir lá no terraço deles, no rooftop, lá olhar a cidade de cima, tu não paga, tu simplesmente vai lá e conhece. Tem tantos lugares em Nova York, a própria Quinta Avenida, que é uma avenida e por ela só já é uma atração turística, assim, que você pode ir visitar e não paga, é zero, sabe? Você só vai. E realmente o metrozão, assim, nem o Yellow Cab, assim, eu não aconselho muito.
Cara, vai a pé, caminha. Eu me lembro que na época que eu morei lá, no início, em 2012, 14 anos, mas em 2012 ainda não tinha, assim, muitos aplicativos. Eu usava mapa mesmo, mapa de papel. E em relação à gastronomia, tem um restaurante na Times Square maravilhoso, assim, que se chama Stardust. E ele é a comida americana, né? É o waffle, é o hambúrguer, é cachorro-quente, é o mac and cheese. Só que o diferencial deles é que os garçons são atores da Broadway. E eles estão esperando uma oportunidade para entrar em algum espetáculo. Então, enquanto isso, eles estão ali trabalhando com todo mundo, porque precisa trabalhar. Só que eles servem todo mundo cantando. Eles fazem pequenos shows, incrível. assim, sabe? Eles sobem nas mesas, eles fazem, assim, shows, assim, pequenininhos, o Rei Leão, Aladdin. Cara, é maravilhoso, é fantástico. Tu fica abismado, assim, tu não sabe se come, se assiste, se tira foto, se faz vídeo. E você só paga a refeição que você tá fazendo. Pô, e aquilo ali é incrível. um espetáculo à parte, assim, maravilhoso. É como se. Mais uma atração de graça, gratuita, né? Então, Isabela, repete pra nós o nome do restaurante, você anota aí. Pode falar, Isabela. Stardust. Stardust, tá? Isso Stardust. mesmo. E aí. E em relação à praia, tem a famosa Coney Island, né? Que eu não sei se vocês estão me vendo que minha bateria tá acabando, mas calma, vai dar. Vai dar sim. Que tem um parque de diversão, assim, na beira da praia, maravilhoso, com roda gigante. De graça também? Montanha-russa. Sim, né? Não, o parque não, né? Daí tu paga o ingresso. Mas a praia é de graça. Eu, por exemplo, eu sempre fui lá e nunca... Porque eu não sou de parque, assim, então sempre curti a praia, o ambiente, e então eu só gastei mesmo para chegar até lá de metrô, né? E próprio no Jersey, né? Tu vai ali para Hoboken, tu tem a visão do skyline, tu pega, é um outro tipo de metrô, não é o subway normal de Nova York, é o pé. Você paga em torno de $3. Só a estação de Hoboken, onde você desce, a estação ferroviária, a Lackawanna, só aquilo ali já é, para mim, uma atração. Quem gosta de arquitetura, sabe? A coisa mais linda que tem, assim. E depois ali, caminhar na beira do rio Hudson mesmo e ver o skyline de longe de Nova York, que é maravilhoso. Vale a pena. Então, ó, roteiro, Brasil e Marrocos, dia 13 de junho. Brasil ganhou, depois pega o metrô lá do MetLife Stadium, vai pra Manhattan, vai no Stardust, e depois no outro dia aproveita a noite, dorme até mais tarde de manhã, de tarde vai pra praia, vai curtir o parque de diversão. Aí, ó, já estamos construindo um belo roteiro. Se eu posso sugerir, não durma. Eu acho que eu passei 3 anos praticamente sem dormir. Afinal, é a cidade que nunca dorme, né? Exatamente. Já dizia Sinatra. Isso aí. E depois, bom, na final da Copa do Mundo, isso a gente deixa pro final. E vai com a CVC Turismo, né? Estamos aí, estamos à disposição, né? Existe toda uma preocupação especial com o nosso cliente, que eu particularmente, eu não chamo de cliente, eu chamo de amigo, né? Meu amigo viajante. Então, a gente busca otimizar, né, a viagem do cliente, porque às vezes, muitas vezes, junta a grana o ano inteiro, né? Junta a grana o ano inteiro para fazer a viagem do sonho, que é conhecer Nova York. Então, contem comigo. Bacana, é bom demais, né? E esse vínculo, tudo, né? E a gente está trazendo aqui fontes, e essa é a nossa ideia aqui do podcast. É sermos este amigo, este parceiro seu, para você poder também ter essa tranquilidade de ir para a Copa do Mundo e saber que você tem outras opções, outras alternativas. Mas então, gurias, nós já falamos, eu acho que a gente queria falar um pouco de mobilidade, falamos já, mas tem uma curiosidade que eu achei muito interessante. O Brasil joga dia 13 de julho contra o Marrocos em Nova Jersey. E depois, o Brasil só joga na sexta-feira contra o Haiti
na Filadélfia, que fica a 1h30 de Nova Jersey. Então eu gostaria de saber de vocês qual é a melhor alternativa, porque vamos pensar aí numa contenção de gastos, né? Não precisa de hotel para ir para ficar na Filadélfia, pode ficar em Nova York, curtir Nova York. Qual seria a melhor alternativa para quem preferir ficar em Nova York, não quiser hotel na Filadélfia? Qual é a melhor alternativa de transporte? Carro, ônibus, tem metrô? Como é que funciona? Olha, eu fui para Filadélfia. Eu pegaria um hotelzinho lá e ficaria pelo menos um dia lá para conhecer. Tem a escadaria do Rock, né, do filme, que ele sobe aquela escadaria toda, que na verdade é um museu. Então já é uma atração, mesmo que você não entre no museu, só aquela escadaria toda já é uma atração à parte. Eu não sei se ainda tem, mas na época que eu morei lá, tinha ônibus por $1 para ir para Filadélfia. Então, assim, vai. Se vai pegar hotel, se não vai... Tinha pelo menos essa opção de ônibus por $1 e eles ainda te davam uma garrafinha de água, melhor que o Uber. e foi maravilhoso. Foi muito legal. Filadélfia é uma cidade muito legal de se visitar, de conhecer, vale a pena. Isso nós vamos falar no próximo episódio com mais detalhes também, né? Mas realmente entender assim, né? Porque nós temos ali a Filadélfia, tu comentasse de Washington, né? A capital, 3 horas. Tem Boston também, que é a 4 horas, né? Um pouquinho mais longe, mas pensando, se você tá lá, aproveita, né? O que vocês indicariam assim, se fosse para alugar um carro, por exemplo, como é que funciona isso lá nos Estados Unidos? Bom, eu costumo não sugerir a locação de veículo em Nova York, tá? A não ser quando a gente fala da parte sul, que é Miami, Orlando na Flórida. Aí é mais viável. Porque se torna muito difícil o estacionamento, né? Tu perde muito tempo com o trânsito, acho que a Isabela pode me falar melhor do que eu, mas até para se deslocar de uma cidade para outra, eu acho que o trem é a melhor opção. Mais rápida, menos custo e chegando na cidade, pegar um táxi até o destino, ponto turístico, ou Uber, a própria plataforma, não sei se pode falar marcas aqui, mas... Patrocínio. Mas os aplicativos, né, que estão aí de locomoção funcionam lá também, mas toda vez que tu for te locomover de carro, tem a problemática do trânsito, né? Então eu acho que mais viável mesmo como a Isabela falou, nos pontos turísticos de Manhattan, são 16 quilômetros a pé por dia, manter o cardio em dia, e para as outras cidades, o trem, né? E o brasileiro que quiser se hospedar, assim, tu indicaria um hotel? Eu tenho alguns meus queridinhos, né? Mas aí vai muito do poder aquisitivo do cliente que está me consultando, tá? Eu tenho os mais próximos a Times Square, eu tenho os mais afastados da Times Square, como Long Island, a rede Holiday Inn, a rede Ibis. Em Manhattan, na ilha mesmo, eu gosto muito de trabalhar com a rede Hill, né? Que é muito boa. Um pouquinho mais cara, mas vou ter outros da rede Doubletree, Hilton, Park Avenue, enfim, tem uma infinidade. O que mais tem é o hotel para todos os bolsos em Nova York. Nós tivemos, para a gente ir se encaminhando bem, uma curiosidade, né? Sabem, a gente tem enfrentado cada vez mais ondas de calor aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos isso tem acontecido também, e vai pegar um verão lá. Se caso chegar um dia muito calor lá em Nova York, Nova Jersey, quais são as principais recomendações que vocês poderiam dar para o turista brasileiro não passar por maus bocados em pleno Nova York? Pode falar, Isabela, acho que vamos contigo primeiro. Olha, uma coisa que é relativamente cara lá, assim, até comparado com outras coisas, é a água.
eu recomendo, vai na Target, que é o mercado, vai numa farmácia, numa drugstore, compra água, compra garrafinha de água, não compra água assim nessas carrocinhas de comida, não compra água em restaurante, porque você vai gastar um dinheiro que não tem a menor necessidade. Não pega a água do hotel, sabe? Então, assim, óbvio que porque calor, lá é muito quente no verão, muito quente. Então, assim, hidratação. Então, a melhor dica que eu dou, assim, compra água do mercado, da farmácia, porque vai economizar. Pode ter certeza disso. Cara, verão como em qualquer outro lugar, é muito quente, né? Assim, o legal de Nova York é que, em função assim de divulgação de marca, de produtos, existe muita distribuição assim gratuita, sabe? Então, nossa, eu perdi as contas de quantas coisas eu consegui lá. Então, por exemplo, no verão, mas é questão de sorte também, de estar no lugar certo na hora certa. Mas eles distribuem Coca-Cola 600 de graça, assim, às vezes, na esquina do Central Park. Eles distribuem sorvete, sabe? Porque eles querem divulgar a marca, assim. Sim. Então, por isso que é até interessante, assim, deixa o carro para lá, entendeu? Se aventura na cidade a pé mesmo, pega o metrô, porque é assim que você vai desbravando e conhecendo cada cantinho. E é uma cidade muito fácil de caminhar, né? As ruas e avenidas são por números, né? Tirando uma rua ou outra que é por nome, o resto é número, Rua 34, Rua 33, Sétima Avenida, Quinta Avenida, Bacana. Sexta Avenida. Então, assim, é isso. Basicamente é isso, protetor solar, né? Algo a mais, Gisele, a acrescentar nesse sentido, ou ela falou tudo já? Não, acho que ela falou tudo, né? Hidratação, boné, né? Boné. Aquele Roupas bonezinho leves, verde e amarelo. roupas leves. Tênis confortável. Pouca roupa pesada, né? Procurar visitar bastante o Central Park, onde tem bastante sombra. Boa. Né? E até porque lá no Central Park, para todo brasileiro que é fã, eu tava vendo o LP do Beatles ali, que é fã do Beatles, tem em frente ao edifício da Cota o memorial ao John Lennon, né? Que duvido que todo brasileiro que ama Beatles não vá lá para tirar fotinho em cima da onde ele infelizmente foi assassinado. Bom demais. Rodrigo, tu quer fazer aquela pergunta ali que nós Pode trocamos, ser. né? A última pergunta aí, já que nós estamos falando dos brasileiros que vão à Copa, né? Quem vai ganhar a Copa? Isso aí é chovendo molhado, né? Que vem o Hexa. Vem o Hexa, Isabela. Tem um palpite diferente ou... Eu vou te dizer, eu duvido um pouco que vai vir o Hexa. A fé... Gostaria muito que viesse, assim. Mas eu tô achando que vai ficar com alguma seleção europeia, infelizmente. Quem sabe, né? Esperando, não sendo a Itália e a Alemanha para não igualar o Penta, tá de bom tamanho já. Eu quero dizer a você só uma coisa, que eu tenho certeza que nós vamos estar aí indicando a Times Square para que depois do Brasil ser ex-campeão no MetLife Stadium em Nova Jersey, para todo brasileiro pegar no metrô e ir para a Times Square ver lá o Casemiro erguendo a taça lá no telão da Times Square. A invasão amarela, né? É isso aí então. Quero agradecer, muito obrigado a Gisele, a Isabela, né, nossas queridas fontes, que uma é agente de turismo, a outra fez intercâmbio lá nos Estados Unidos. E agradecer a você, o nosso ouvinte, e agradecer também ao Rodrigo, meu parceiro aí, apresentador de hoje. E nós retornamos, agradecer ao nosso produtor também, Ramon Ferreira, aos nossos técnicos, o Carlão, o Rinaldo, também o nosso parceiro Riquelme, também nosso colega, a Lana, nossa monitora. E nós voltamos com o nosso segundo episódio. Aí sim, vamos pegar então um metrô ou um ônibus a $1 e vamos para Filadélfia, onde o Brasil joga com o Haiti. E lá você vai conhecer mais pontos turísticos. Este é o Brasil com Z, ou Brasil. Go Brasil!